Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e paz a todos, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo, me ouvindo aí na internet, no YouTube. Aqui, professor, ter ciência social sempre, pesquisem aí na internet, no YouTube, professor, ter ciência social sempre. Vamos falar um pouquinho aqui sobre teologia, iluminismo, positivismo de Auguste Comte, um pouquinho sobre a utopia ou pensamento sociológico, ou seja, vamos buscar respostas, aliando também um pouquinho do conhecimento teológico, usando a teologia e a sociologia da Bíblia, para que possamos interagir e entender melhor as coisas do mundo terreno. Mas hoje, especificamente, darei continuidade numa abertura de aula que fiz algum tempo atrás, e só agora estou podendo retomá-la, ajustando alguns equipamentos que faltavam para poder dar início a esse trabalho. Falaremos então sobre as revoluções na contemporaneidade, da nossa querida professora Samara Feitosa. Se vocês não a conhecem, pesquisa aí no YouTube, que vocês vão conhecer. A aula baseada um pouquinho no seu conhecimento em um dos seus livros. Não vou falar aqui o nome do livro, porque o objetivo aqui não é fazer propaganda sobre o livro em si, mas sim passar de forma simplificada alguns conhecimentos, principalmente para os nossos estudantes de Enem, né? Isso se estende também em outras áreas, você estudante de qualquer área, né? Principalmente das áreas humanas, conhecimento nunca é demais. É o que nos faz andar para frente. Senão estaríamos aqui estacionados ou andando de carroças, né? Então, meus queridos, as revoluções na contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Vamos saber lá no final desse bate-papo. Mas as revoluções, elas processam as transformações da história e a valorização da razão. Grava bem isso. Vou repetir para você. As revoluções processam as transformações da história e a valorização da razão. Logo, as revoluções são a fórmula de mudança social. Também faço aqui um apanhado para que não confundam revolução ou revolucionário. Eu estarei de pé, para que vocês possam ver melhor. Não confundam revolucionário com reacionário ou com conservador. Porque na vida como um todo, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. É óbvio que aqui estamos falando de revoluções para o bem, para a construtividade, correto? O revolucionário, ele é renovador, né? O reacionário, ele quer voltar ao passado, simplificando. E o conservador, ele quer manter as coisas como está. Dependendo do seu estado de espírito, né? Você entra numa briga para conservar uma coisa, um status quo, ou as coisas como elas são. O revolucionário, ele quer inovar, renovar, mudar aquela situação para que a fila ande. E o reacionário, ele
é meio que um irmão do revolucionário, um irmão gêmeo do revolucionário. Mas, se você usar ambas as colocações para o bem, você quer revolucionar, você quer reacionar, sempre construtivamente, então sempre é bem-vindo. Mas tem gente que, né, usam desses comportamentos, aí vamos entrar lá na psicologia, os comportamentos humanos, né, os impulsos que levam o ser humano a sair de si de forma agressiva. E isso aqui não nos interessa. Então vamos saber aplicar, né, as revoluções de forma construtiva. Então, logo, construtivamente, revolucionar é necessário, tá? Então, frisando aqui, voltamos à frase, que as revoluções processam as transformações da história e a valorização da razão. Eu destaco aqui, de forma simplificada, duas das mais importantes revoluções do nosso tempo contemporâneo, ou idade, né? Idade contemporânea, tempo contemporâneo. A primeira, né? Duas das mais importantes revoluções do nosso tempo. A primeira, a Revolução Francesa, que se deu entre 1789 e 1799. Gravar datas é importante. Parece simples, né? Mas às vezes uma pegadinha dessa, numa data que você não se atentou, você toma pau numa prova. Então, a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Como disse, simplificando. Como se deu? Qual foram as pessoas que fizeram parte dessa revolução? Como isso se processou? Foi um movimento impulsionado pela burguesia, por camponeses, né, burgueses, e classes urbanas. Em resumo, são a mesma coisa, ou as mesmas coisas. Classes urbanas de miseráveis, pessoas, né, de classe simples, pobre, paupérrima, que se revolucionaram naquela época, né, é onde deu início à Revolução Francesa. E a segunda é a Revolução Industrial, que ocorreu lá na metade do século XVIII, se vocês repararem bem, 1789, início da Revolução Francesa, 1760 a 1840, tá? A Revolução Industrial. Então, observem, na ordem aqui cronológica, que primeiro veio a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, correto? Entre 1760 e 1840. Então, século XVIII, 1760, Revolução Industrial. Revolução Francesa, 1789. Então, observe, como eu disse, que primeiro veio a Revolução Industrial, 1760. A francesa iniciou-se lá em 1789 até 1799. Tudo muito simplificado, mas são fidedignas essas datas que nós estamos passando para vocês aqui. Voltando aqui à Revolução Industrial, que ocorreu na metade do século XVIII, né, 1760 a 1840, incentivou a Revolução Francesa. Você vê como é que uma coisa chama a outra. Então, atitudes positivas chamam atitudes positivas. Atitudes negativas vão fazer com que você reflita, né, nos seus atos, nos seus pensamentos, se aquilo foi realmente uma coisa para a construção e não para a destruição. Em resumo, daí vem a pergunta: professor, quando é que se deu então o início da Idade Contemporânea? Quando é que se deu o início da Idade Contemporânea? Uma pausazinha, voltando aqui, vocês que não me conhecem, vão lá no YouTube, passem para os seus amigos, com isso você vai estar me ajudando a melhorar
a qualidade das minhas videoaulas, né? Trabalhando com materiais de melhor qualidade. Então pesquisem lá, professor, lá no YouTube, @ter ciência social sempre. Digitem lá na pesquisa, @ter ciência social sempre. Tá? Como eu disse no início da nossa aula, vamos falar aqui no nosso simples e humilde estúdio sobre ciência sociológica. Falaremos também sobre a utopia ou o pensamento sociológico, sobre a teologia, sobre o iluminismo, sobre o positivismo de Augusto Comte, vocês vão conhecer, para quem não o conhece, na história, né, do positivismo, da sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre história bíblica, a sociologia dentro da palavra de Deus, sempre voltada para alunos de ELEM e alunos estudantes em geral. Resposta, então, para a sua pergunta: quando se deu início à Idade Contemporânea, professor? 1789 a 1799, a Revolução Francesa ocorreu. A Revolução Industrial, entre 1760 e 1840. Nesse processo, nesse período, está a resposta à sua pergunta: quando se deu início à Idade Contemporânea? Compreende-se entre a Revolução Francesa de 1789 e os dias atuais. Ou seja, os nossos dias, os dias de hoje. Isso nos significa dizer que estamos na Idade Contemporânea. Simples assim. O que você não pegou, o YouTube tem essa particularidade, né? Que você pode voltar, ouvir, repetir. Essa é a vantagem de uma aula à distância. E espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Esse é um trabalho inicial e para frente estaremos falando sobre esses assuntos que já mencionei anteriormente com vocês. Espero ter sido útil e conto com a ajuda de todos. Se você está comigo até agora, é porque você gostou. Não deixe de dar aquele seu like, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que possamos melhorar a cada dia. No mais, saúde e paz. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até mais.